Tem uma coisa acontecendo agora, que não é só guerra, é disputa de narrativa. E talvez isso seja ainda mais perigoso, porque enquanto mísseis são lançados, existe outra batalha acontecendo ao mesmo tempo, a batalha pela versão da história. E o que está acontecendo nesse exato momento é um dos exemplos mais claros disso. De um lado, Donald Trump, do outro, o Irã. E no meio, o mundo inteiro tentando entender quem está falando a verdade. Tudo começa com uma afirmação que parece simples, mas que pode mudar tudo. Trump diz que o Irã pediu cessar-fogo. Sim, segundo ele, o próprio presidente iraniano teria procurado os Estados Unidos pedindo uma pausa na guerra. Isso por si só já seria enorme, porque indicaria fraqueza, indício de recuo, possível fim do conflito. Mas aí vem o detalhe que muda completamente o jogo. Trump não aceita automaticamente. Ele coloca uma condição, uma só, mas uma condição que vale bilhões e impacta o planeta inteiro. O Estreito de Hormuz. Se você nunca ouviu falar desse lugar, guarde esse nome, porque ele é simplesmente uma das rotas mais importantes do mundo. Boa parte do petróleo global passa por ali, e nesse momento ele está bloqueado. Agora, pensa no impacto disso. Energia sobe, combustível sobe, inflação sobe. E quem sente isso? Todo mundo. Então, quando Trump diz, só aceito cessar-fogo se o estreito for reaberto, isso não é só uma exigência militar, é uma pressão econômica global. É quase como dizer, ou vocês cedem, ou o mundo inteiro paga o preço. E aí, horas depois, tudo vira de cabeça para baixo. O Irã responde, e responde de forma direta, sem rodeios, sem espaço para interpretação. Diz que isso é falso, que nunca pediu cessar-fogo, que essa história não existe. Agora para e pensa no nível disso. Não é uma divergência pequena, é uma contradição total. Um lado diz que pediu paz, o outro diz que isso é mentira. Então a pergunta inevitável é: quem está jogando esse jogo? Porque isso aqui já não é só guerra física, é guerra psicológica, é narrativa, é estratégia. E nesse tipo de cenário, a verdade vira ferramenta. Agora olha o padrão. Trump vem alternando o discurso. Uma hora ameaça, outra hora negocia. Uma hora fala em guerra, outra fala em fim em 2 semanas. Isso não é aleatório, isso é construção de pressão, é tentativa de controlar o ritmo da situação. Mas tem um problema, o outro lado também joga, e o Irã não está recuando. Muito pelo contrário, além de negar qualquer acordo, deixa claro que o Estreito de Hormuz não vai ser reaberto tão fácil assim. E isso é uma mensagem forte, porque fechar essa rota não é só uma ação militar, é uma jogada de xadrez, é atingir o mundo sem precisar atacar diretamente todo mundo. E aí, o conflito ganha uma dimensão muito maior, porque não é mais só Estados Unidos versus Irã, é economia global, é mercado, é pressão internacional. Agora junta tudo isso, um bloqueio estratégico, um possível blefe, um conflito ativo e 2 versões completamente opostas. O resultado? Incerteza total. E isso é o pior cenário possível, porque quando ninguém sabe o que é verdade, todo mundo reage ao medo, e medo amplifica tudo. Agora tem um ponto que pouca gente está falando, e que muda completamente a leitura disso tudo. Tempo. Trump fala em 2, 3 semanas, mas guerras não seguem cronograma político, elas seguem interesse. E nesse momento, os interesses estão longe de se alinhar, porque do lado americano existe pressão interna, política, econômica, eleitoral. Energia subindo nunca é bom, mercado instável, pior ainda. Então existe um incentivo forte para resolver rápido. Mas do lado do Irã, resolver rápido pode não ser interessante, porque quanto mais tempo passa, maior o impacto global e maior o poder de barganha. Ou seja, o tempo que para um lado é problema, para o outro pode ser vantagem, e isso trava qualquer negociação. Agora vamos falar do que isso realmente significa, sem filtro. Existe uma chance real de que esse pedido de cessar-fogo nunca tenha existido, e tenha sido apenas narrativa, uma tentativa de antecipar um fim que ainda não chegou. Mas também existe a possibilidade oposta, de que existiu sim algum contato, alguma conversa de bastidor, e que o Irã simplesmente negou publicamente,
por estratégia, por posicionamento, por não querer parecer fraco. E se for isso, a situação é ainda mais complexa, porque significa que o que está sendo dito publicamente não é exatamente o que está acontecendo de verdade. E isso é clássico em conflitos desse nível. Agora segura essa parte porque aqui entra a reflexão mais importante do vídeo. Quando a guerra vira disputa de narrativa, ganhar não é só vencer no campo de batalha, é controlar a história que vai ser contada. E hoje, os dois lados estão tentando fazer exatamente isso. Um tentando mostrar domínio, outro tentando mostrar resistência. E no meio disso, o mundo inteiro tentando entender se a guerra está perto do fim ou só está entrando em uma fase mais perigosa. Porque tem um detalhe final que muda tudo. O estreito continua fechado. E enquanto ele estiver fechado, a pressão continua, a tensão continua e o conflito continua vivo. Então não importa o que seja dito, não importa o discurso, enquanto os fatos não mudarem, a realidade continua a mesma. E talvez esse seja o ponto mais importante de todos. Nem sempre o que parece resolução é realmente o fim. Às vezes, é só mais um capítulo. E esse capítulo aqui pode definir o que vem depois. Agora me diz, você acha que isso é um blefe estratégico ou o começo de uma escalada ainda maior?